Muitos fatores moldaram o cinema independente americano nos anos 60 e 70. O colapso do sistema de estúdio, o fim da censura imposta pelo Código Reis, o crescimento do público entre 16 e 24 anos de idade e, sobretudo, os movimentos de contracultura. Tais movimentos foram resultado de um moralismo rígido, de uma sociedade que não conseguia mais empolgar sua juventude. O cinema independente americano não é propriamente uma escola, um movimento, é um conjunto de filmes e um conjunto de circunstâncias de produção que emerge ali em meados da década de 60, de um lado, em função da decadência do modelo clássico de estúdio, de controle financeiro de Hollywood, e do outro lado, porque você tinha de fato uma nova experiência cultural em curso nos Estados Unidos, algo que veio a ser conhecido como contracultura. A gente tinha um movimento jovem muito forte, por isso a gente teve aquele 68 da França. A gente tem o Woodstock, então é um momento da entrada do jovem como um novo personagem no cenário mundial. No mítico ano de 1959, surgia nas ruas de Los Angeles, no ritmo de uma urgência artística alucinada, o cineasta que viria a ser considerado o pai do cinema independente americano. Seu nome era John Cassavetes. Ao longo dos anos e dos poucos filmes que veio a realizar, John tragou a vida sem economia e a transformou numa experiência visual sem paralelos. Um cinema jazzístico, intenso e desconcertante, famoso por criar um estilo próprio e quase artesanal de trabalho, o qual incluía orçamento reduzido, produção independente e a mesma equipe de técnicos e atores. Você vai ter outras vertentes dentro desse universo, uma das quais representaria inclusive o ápice desse cinema independente, que é a figura do John Cassavetes, que a rigor começa lá no final dos anos 50, mas tem, digamos assim, um deslanchar de sua carreira a partir, sobretudo, do Shadows, um filme que ele faz ali na segunda metade dos anos 60 e que define estilisticamente, define esteticamente o que significa aí fazer um cinema apartado do modelo hollywoodiano. Em 1959, John Cassavetes realiza Shadows, em português, Sombras. Nessa obra assistimos à história da garota Leila, seu amor por Tony e suas relações com os irmãos dela. Podemos dizer que o filme se trata da relação de todos eles com a cidade e o que essa tem a oferecer às amizades e à paixão do casal central. Em uma das cenas, Ben, um dos irmãos de Leila, leva os seus amigos para passear pelo Museu de Arte Moderna, e o que vemos é a interação completa dos personagens com o espaço. Os três amigos andam pelo museu tentando interpretar as obras mostradas, tentando extrair do que vem algo que valha para a vida deles, mas não conseguem. As pessoas ali estão à margem da sociedade e tentam se encaixar da forma que for, seja apreciando obras de arte, organizando festas ou dando em cima de mulheres em bares. Leila, seus irmãos e amigos são marginalizados, por terem baixa renda ou por serem negros e mestiços. Mesmo todos tendo uma condição social parecida, muitas vezes os preconceitos pela cor os movem uns contra os outros. Mas o que mais marca é a maneira do filme parecer um filme de rua. A câmera, às vezes na mão, passeia por avenidas, plataformas de trens, casas e táxis, preocupado com o que cada um desses lugares tem a mostrar, assim como os rostos dos passantes e desconhecidos. Em suma, Nova York, em Sombras, foi para a tela de cinema em carne e osso. Outro filme de época que abordava o tema do preconceito racial fora Nothing But a Man, do diretor Michael Romer. A história sobre um trabalhador de estradas de ferro, negro, que se apaixona pela filha do pregador da cidade no sul branco racista. A história retrata sua luta para chegar a um lugar significativo na sua sociedade. Cinema da periferia, esse cinema suburbano, esse cinema das classes populares, esse cinema dos marginalizados, de alguma maneira explode nos anos 60 em paralelo ao movimento dos direitos civis. Sobretudo isso se relaciona à comunidade negra, por isso que o Nothing But a Man ou Shadows são filmes que, digamos assim, ganham um ressalto em meio a esse contexto, porque eles se relacionam diretamente com essa questão e não de um ponto de vista conservador. Tá? Não é o No Calor da Noite do Norman Jewison, é o entendimento que há uma cultura própria dessa comunidade negra, do qual talvez o jazz seja a maior expressão. Há
toda uma luta particular por ver respeitados esses direitos de igualdade em relação, sobretudo, à comunidade branca, mas a gente não pode esquecer que isso também se relacionava com mulheres, o feminismo, com os índios, a questão indígena e o reconhecimento da identidade, com a comunidade homossexual. A gente não pode esquecer que ali em 68 você tem o levante de Stonewall, e há alguns cineastas que são sensíveis a essas causas, são sensíveis às circunstâncias sociais que cercam digamos, a vida americana ali nos anos 60, são sensíveis inclusive à incorporação disso dentro, enfim, da criação cinematográfica, da prática cinematográfica e dos temas que você vem a abordar. Ou seja, você ainda vai continuar produzindo romances açucarados, tipo Love Story, ou você vai enfrentar as questões sociais mais urgentes, excelência é a realidade, mas as questões sociais mais urgentes, do jeito que você possa. Você pode fazer um filme de gênero, um filme de zumbi, um filme disso, um filme daquilo, e ao mesmo tempo está fazendo uma metáfora, uma alegoria do que está acontecendo à sua volta. Essa geração, ela se destaca sobretudo por esse enfrentamento. A quarta produção de John Cassavetes e a segunda de forma independente se chama Faces. É uma adaptação de uma peça teatral do próprio cineasta. Lançado em 24 de novembro de 1968, Faces recebeu 3 indicações ao Oscar: Melhor Roteiro Original, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante. O filme relata a lenta desintegração do casamento do casal Forst. Após Richard conhecer a estonteante Jane Rapp, ele volta para casa, onde briga com a esposa Maria. Essa, por sua vez, se envolve com Chet em um clube noturno. Como vertente de produção, você tem um grande precursor, que é o Roger Corman, e seu modelo de um cinema ultra barato, de um cinema de 1 a 2 semanas de filmagem apenas, de um cinema de reaproveitamento de cenários, de um cinema que, na verdade, revisita os gêneros da Hollywood clássica, em especial o terror, e transforma isso num cinema referencial, num cinema de metalinguagem, num cinema de comentário irônico de como era esse universo anterior, de como ele agora evidencia uma grande decadência. No ano de 1960, o diretor Roger Corman, conhecido como o Rei dos Filmes Z, estrela um dos filmes que vem a ser o pontapé inicial para o cinema independente americano de terror. A Pequena Loja dos Horrores mostra a história de uma floricultura que tem como mascote uma planta carnívora gigante. Com um orçamento muito baixo, esse filme foi feito em apenas 2 noites e marca a estreia de Jack Nicholson no cinema. Uma terceira vertente pode ser encontrada na figura do Jorge Romero e na percepção que ele tem da função do terror, da função do horror, em meio a esse novo momento histórico. O terror vem lá dos anos 20, dos anos 30, com o expressionismo, com os clássicos da Universal, mas aqui nesse momento ele percebe uma junção do terror com uma crítica social mais incisiva, uma crítica ao racismo, uma crítica ao consumismo, uma crítica ao conservadorismo, e através desse marco de um cinema, digamos assim, de poucos recursos, de um cinema que não leva mais em consideração de nenhuma forma o acabamento, ele estabelece ali uma nova leitura dessa sociedade que no fundo havia se transformado relativamente pouco e estava ali no auge de um questionamento, que era o questionamento relativo aos direitos civis, que levava inclusive a reações muito violentas, como a morte do Martin Luther King. A Noite dos Mortos-Vivos tem como personagem principal um personagem negro e que vai ser morto estupidamente, não pelos zumbis, mas por um policial que acredita que ele é um bandido só por ser negro. Enfim, você tem várias vertentes de produção e você vai construindo uma nova referência de cinema, no fundo, para novas plateias. Há uma renovação geracional do público nos Estados Unidos e isso vai de encontro, esse cinema vai de encontro às expectativas dessas novas gerações, desse novo público, e acaba constituindo uma ultrapassagem, um encerramento da velha Hollywood, cujos estertores podem ser relacionados, por exemplo, a um filme como A Noviça Rebelde, e estabelece aí um novo patamar, onde juventude, rock and roll, liberdade, contracultura, enfim, uma série de elementos daquele momento se transformam nos temas, nas circunstâncias, no contexto, enfim, na base mesmo desse novo cinema.
Já no ano de 1967, Martin Scorsese lança o filme Quem Bate à Minha Porta, não escondendo fortes influências de John Cassavetes e da Nouvelle Vague francesa. Seus personagens à deriva se parecem bastante, tanto com os tipos vagantes de Shadows, ou mesmo com Michael Poicard, de Acossado. Scorsese funda seu filme na apresentação da geração que parece sonhar com uma vida marginal, para a qual o trabalho regular não se configura em algo desejável, mas que consegue apenas destaque passageiro pela falácia e uma idiotia própria aos que contam vantagem para encobrir o desespero. Um outro pilar do filme é a religião como sistema opressor, surgindo na figura do protagonista, bitolado ao ponto de rejeitar a mulher amada apenas por ela não ser mais virgem. No ano de 1968, o diretor Roman Polanski estreia o filme O Bebê de Rosemary, talvez o melhor filme de terror já realizado. Essa brilhante adaptação do romance best-seller de Ira Levin conta a história de um adorável casal nova-iorquino que espera seu primeiro filho. Como a maioria das mulheres que são mães pela primeira vez, Rosemary está confusa e receosa. Seu marido, interpretado pelo diretor John Cassavetes, um ambicioso mas mal-sucedido ator, faz um pacto com o demônio pela promessa de vencer na carreira. O diretor, Roman Polanski, consegue extraordinárias interpretações de todo o elenco de astros. Ruth Gordon ganhou um Oscar por seu papel como uma super solícita vizinha nesse clássico de suspense. A grande referência para esse contexto é o Sem Destino, o filme do Dennis Hopper e do Peter Fonda, que de um lado evidencia toda essa nova mentalidade, toda essa nova dimensão de comportamento, toda essa nova visão de mundo, e por outro lado vem de uma circunstância imediata de eles terem conseguido um recurso pequeno, o filme custou $300 mil, e ao mesmo tempo uma inserção dentro desse sistema de estúdios que permitiu o filme a ser lançado, e o filme acabou se tornando um marco dessa nova etapa cultural do país, um marco desse novo cinema, um grande sucesso de bilheteria. Bem no final dos anos 60, Dennis Hopper e Peter Fonda conceberam, escreveram, levantaram o financiamento e estrelaram o filme Sem Destino, Easy Rider. Feito com $400 mil, esse seminal road movie trata da questão das drogas, do rock, da violência, cativando as emergentes plateias jovens e faturando mais de 16 milhões nas bilheterias, sendo considerado um dos principais filmes do cinema indie dos anos 60. Embora muitos desses filmes tenham surgido a partir de subculturas americanas desprivilegiadas, negros, políticos e hippies, todos carregavam uma mensagem subversiva que cobre uma gama enorme de preocupações estéticas e sociais. Assim, que melhor maneira de atacar a questão da repressão social e sexual do que ao atacar a santidade da narrativa linear? De olho nesse público, os grandes estúdios contrataram jovens cineastas, muitos dos quais haviam tido sua primeira oportunidade com Roger Corman, diretor de A Pequena Loja dos Horrores, permitindo-lhes trabalhar com relativa autonomia. O campo estava aberto para as futuras gerações de diretores independentes, como Lynch, Gus Van Sant e gênios como Tarantino e Scorsese. A linha divisória entre o cinema americano mainstream e o independente está cada vez mais borrada, mas os indies ainda seguem como a face mais descolada da produção hollywoodiana. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure.